queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, nos abençoe Jesus nessa noite, para que nós possamos ter momentos de agradável convívio fraterno. Lembrando a promessa do Mestre, quando ele nos disse que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria entre elas. Hoje nós somos mais de 2, portanto podemos contar com certeza na presença desse que é o nosso amigo de todas as horas. Em especial quando trataremos nessa noite de um tema de uma relevância ímpar. Porque quando nós começamos o ano, que comemora 150 anos do lançamento dessa obra, nessa casa cujo nome é o Consolador, lembrando a promessa do Cristo também, nós nos colocamos na posição daqueles que buscam compreender, praticar o ensinamento desse Espírito. E para que a gente possa compreender e praticar, é preciso escolher um caminho. Qual é a perspectiva? Qual é a maneira pela qual eu vou encarar, pela qual eu vou abordar os ensinos de Jesus? Dizemos isso porque se nós contemplarmos a atualidade e fizermos uma pergunta: o que significa ser cristão nos dias atuais? Por que existem tantas divergências, tantas alternativas, tantas propostas, algumas mais ou menos conflitantes que as outras? Será que o Cristo tinha a intenção de formar uma religião, um movimento religioso? Todas essas perguntas devem ser feitas para que nós possamos nos posicionar, como o Espírito Emmanuel nos lembra bem na mensagem de abertura, para qual porta nós estamos nos dirigindo. Qual é o caminho que estamos adotando? E quando nós lembramos os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, é nesse ponto que essa obra se coloca. Porque ela é uma proposta, uma oferta, um convite. Caminhar na direção, contudo, depende da nossa vontade e das nossas possibilidades. Nós gostaríamos de iniciar lembrando um fato que está descrito no livro Obras Póstumas, no seu final, em que ali Kardec traz uma mensagem com um fato interessante. Diz ele que no dia 20 de outubro de 1863, ele não se encontrava na sua residência, ele estava afastado, retirado, se dedicando a um projeto. E uma médium, que ele simplesmente denomina como Senhorita Vi, Kardec era muito cioso do nome dos médiuns, do nome dos espíritos, prática que às vezes nós nos esquecemos em nossos dias, porque os nomes às vezes adquirem a importância maior, a gente começa a ler a mensagem de baixo para cima. Dependendo do nome, a gente presta mais ou menos atenção. Se for de um nome chique, famoso, então melhor ainda. Aí a gente absorve com muito mais vontade. Mas Kardec era cuidadoso. Ele raramente revelava o nome dos médiuns e aceitava frequentemente mensagens de espíritos que não tinham nomes, senão o espírito protetor, o espírito guia, sem voltar às personalidades. Mas nessa tarde, a Senhorita Vi chega na casa onde Kardec deveria estar e pergunta onde ele estaria. A sua esposa, Amélie Boudet, diz que ele não se encontrava naquele momento. Mas Amélie, porque participava muito das atividades de Kardec, conhecia essa senhorita e sabia que ela tinha um dom notável de segunda vista. E ela faz uma proposta. Fala: ele não está aqui. Mas já que você tem esse dom, por que você não se recolhe um momento e tenta visualizar aonde ele está, o que é que ele está fazendo? E a jovem aquece, aceita a proposta. Se recolhe, entra em estado de transe e ela tem uma visão. Eu vejo Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrival. Ele está sentado numa sala muito larga, de móveis rústicos, com 3 janelas. E ao seu lado, um espírito de alta escola. O espírito se dirige para mim e me mostra um livro de grandes proporções.
Nele eu posso ler o Evangelho. Algum tempo depois, porque Kardec não retorna no mesmo dia, ele recebe a descrição da sua esposa e fica impressionado, porque ela descreveu de tal forma os detalhes da sala onde ele estava, que ele não poderia duvidar de que a médium tivesse acesso ao que ele estava fazendo naquele momento. Mas o que nos destaca nessa mensagem que Kardec jamais publicou em vida, foi publicado póstumamente, é a presença desse espírito. A presença de um espírito que durante os anos de 1862 e 63 esteve muito próximo do codificador, em um projeto de uma obra que seria a terceira da codificação e que deveria vir a lume mais tarde. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 625, Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E os Espíritos respondem de maneira sucinta: Jesus. Estava ali, no primeiro livro da codificação, o compromisso, o elo entre a doutrina espírita e o ensino de Jesus. Jesus é o modelo e guia. E é importante que nos lembremos que o codificador jamais usa palavras em vão. Porque guia podemos ter muitos. Guia é aquele que aponta o caminho, que mostra o mapa, mas que não necessariamente irá trilhá-lo junto conosco. Modelo, contudo, só é aquele capaz de exemplificar o que se propõe. Jesus é ao mesmo tempo esse guia e esse modelo. Essa questão de número 625 faria com que Allan Kardec começasse, de fato, a se preocupar com as questões religiosas do Novo Testamento. Isso porque Kardec tinha a formação inicial da sua vida católica. Mais tarde ele abandona o catolicismo porque ele conhece o protestantismo. Mas também se frustra com essa proposta e se declara em determinado momento livre pensador. O retorno de Kardec aos estudos desses textos marca uma profunda compreensão de algo essencial na mensagem de Jesus. Porque as religiões de então propunham o separativismo, a dissensão, a desunião. E Kardec entendia a mensagem do Cristo de uma maneira diferente, que só poderia ser abarcada na sua essência a partir de uma doutrina nova. Uma doutrina que ele seria o codificador. A mente de Kardec estava tão afinada com as questões que ele não aceitava de maneira simples qualquer proposta. E quando ele percebeu que não era possível se afastar do aspecto religioso, quando ele compreendeu a importância disso para a doutrina espírita, ele faz uma pergunta que está registrada no número 627 de O Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? É uma pergunta importante. Porque Kardec está indagando o que é que eu estou fazendo aqui. Se Jesus é o guia e modelo, e tudo quanto nós conhecemos acerca da vida de Jesus, de maneira confiável, está registrado nos 4 evangelhos, no Novo Testamento, qual a contribuição dos Espíritos? É uma pergunta corajosa, mas o codificador tinha coragem de fazê-la. E a resposta dos Espíritos é preciosa, porque eles dizem: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam. Estava colocada a base para que a doutrina espírita pudesse abarcar os ensinos de Jesus. Mas isso não seria feito sem dificuldades.
Porque uma doutrina nova receberia certamente muitos atos de confrontação. E foi assim com o Espiritismo. Nós que nos reunimos hoje em uma casa confortável, de amplo espaço, somos respeitados na sociedade, nós não temos ideia do grande caminho que foi traçado pelos precursores, porque enfrentaram dogmatismos, enfrentaram preconceitos, mas nunca se afastaram da proposta de resgatar os ensinos do Cristo na sua pureza. Kardec, certa vez, antes da publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, questiona aos espíritos: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele não revela ao médium nem qual é essa obra, qual é o nome, nem o seu conteúdo. E o espírito que pelo médium se comunica diz: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. E, posteriormente, aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Não havia opção. Kardec deveria abordar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas como fazê-lo? Nós vamos encontrar, em abril de 1864, a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, eu vou pedir até licença para a Regina aqui, é uma obra ímpar na codificação. Mas em que consiste esse livro? Qual que é o conteúdo? Qual é a proposta? Por que ele é tão importante que nós temos tantas referências à sua produção no trabalho de Kardec? O Evangelho segundo o Espiritismo é eminentemente uma obra de interpretação. Interpretação do Novo Testamento, de partes do Novo Testamento. Mas é uma interpretação que tem 3 características que a distinguem. A primeira delas é que essa interpretação é feita com base na doutrina dos Espíritos. O prenúncio dessa obra estava no Livro dos Espíritos, pelas 2 questões a que já nos referimos. Mas Kardec não parte direto para o estudo dos Evangelhos. Era necessário lançar as bases das comunicações mediúnicas, o que ele faz com os livros médiuns, publicados em 1861. Para que se tivesse a base da doutrina e os padrões de comunicação. Porque nesta obra, a doutrina fala, o codificador fala, e os espíritos falam. Como analisar essas comunicações? É por essa razão que a base da doutrina e das comunicações teria que ser lançada antes de que nós pudéssemos compreender o ensino do Cristo em toda a sua amplitude. É por isso que Kardec só dedicará tempo à produção dessa obra, muito tempo depois de ter publicado o Livro dos Espíritos. Como obra de interpretação, Kardec compreende que há um contexto. Eu não posso simplesmente pegar textos que foram escritos há quase 18 séculos, à época de Kardec, e há 20 séculos da atualidade, e interpretá-los como se eu estivesse pegando um texto na banca da esquina de um domingo qualquer. Há uma história, há uma cultura, há uma linguagem que precisam ser resgatadas, sob pena de nós tentarmos fazer que o Evangelho se ajuste às nossas concepções, quando somos nós que devemos nos deslocar na direção desses ensinos. Quando nós falamos de contexto, o primeiro ponto que é fundamental se reconheça é que Jesus era judeu. Judeu. Nasceu numa cultura judaica, viveu em uma cultura judaica, pregou o seu evangelho dentro de uma cultura judaica. E o historiador Davi Flusser, um dos mais notáveis estudiosos da origem do cristianismo,
afirma em um livro chamado Judaísmo e as Origens do Cristianismo, que hoje em dia um crescente número de eruditos reconhecem que um estudo do Novo Testamento e do cristianismo primitivo, sem um conhecimento íntimo das fontes judaicas, leva a resultados fragmentários e incorretos. É preciso entender o contexto, porque senão nós começamos a fazer interpretações de muito boa vontade, mas que estão desconectadas daquela realidade. E é por essa razão que às vezes o ensino do Evangelho do Novo Testamento parece estranho a nós, homens e mulheres do século XXI, que temos energia elétrica, carro, água encanada. Naquela época não tinha nada disso. Era uma vida completamente diversa da nossa. E Kardec, compreendendo isso, começa a tratar os aspectos históricos. Porque no terceiro item da introdução, Kardec dá o título de Notícias Históricas. Ali ele vai discutir o que eram os saduceus, os fariseus, a cultura da época. É aquela parte do Evangelho que a gente nem lê nas reuniões públicas, parece tão chato. A hora que a gente está estudando sozinho, a gente passa rápido, né? E não presta atenção. Mas é por essa razão que o codificador coloca no início. Porque sem esse entendimento, sem essa preparação, nós não conseguimos compreender em essência a proposta do Cristo. E Kardec, como para confirmar essa necessidade, traz como primeira comunicação transcrita para o Evangelho a mensagem de um espírito israelita. No capítulo 1, não vim destruir a lei. É o mais notável resumo da lei mosaica. Esse espírito faz, mostrando a conexão entre o ensino de Moisés, de Jesus e da doutrina espírita. O codificador não estruturou a sua obra de maneira aleatória. Ele sabia da necessidade de retornar a essa cultura. E como ele construiu esse livro? Nós vamos aqui hoje fazer um passeio por esse método de Kardec. Porque essa obra, ela é uma obra eminentemente consoladora, mas é também um guia, um modelo, um padrão para que nós possamos, de livre vontade, estudar os ensinos de Jesus. Obviamente, Kardec não conseguiria tratar de todo o conteúdo do Novo Testamento aqui, mas ele deixou um método, ele deixou uma proposta e deixou exemplos que nós podemos seguir. Kardec trata da parte do texto do Novo Testamento. E aqui nós trouxemos uma frase do codificador dizendo que todo mundo admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A gente chega para as pessoas e fala assim: você conhece o Novo Testamento? Conheço. Você já leu? Não leu? Não li. Minha mãe me contava, minha avó falava. É tão bonito, mas lê mesmo. A gente não lê. A gente tem até as Bíblias em casa, que é o vento que lê, né? Fica sempre aberta naquela página. Aí quando o vento cansa, ele sopra mais forte e ele vira. Porque você pega a Bíblia, se colocar em pé, ela fica aberta naquela página só. Não há opção. Se nós queremos compreender a mensagem do Cristo, é necessário ler o que foi escrito sobre os seus ensinos e sobre a sua vida. E é isso que Kardec traz nesse primeiro ponto. Todos os capítulos desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, começam com um versículo do Novo Testamento. Kardec transcreve esses versículos para que nós possamos compreender a necessidade imperiosa de ler o texto do Novo Testamento. Kardec, como proposta de estrutura e método também, correlaciona versículos paralelos, conecta ideias, conecta propostas, tira um texto de um lugar, conecta com outro texto de outro lugar, compara os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, porque são três evangelhos conhecidos como sinóticos. Quem vive aqui em Brasília já foi na catedral e já se percebeu que tem três estátuas de um lado e uma do outro. Por que não se respeitou as leis da simetria? Não seria mais normal que tivesse duas de um lado e duas do outro? Mas é porque quem idealizou
aquela escultura entendia de Novo Testamento. Porque os três, de um lado, são os três evangelistas sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E o outro é João. Porque os três evangelistas, já desde a antiguidade, se dizia que deveriam ser lidos juntos, porque eles tratam de passagens semelhantes da vida de Jesus. João é uma outra conversa. É um evangelho muito mais espiritual, muito mais transcendental do que os três primeiros. Mas quando nós olhamos esses três evangelhos, nós temos esclarecimentos. Às vezes passagens que em um são obscuras, no outro nós temos um complemento. Nós temos um aprofundamento, uma explicação. Para citar apenas um exemplo, quando nós pegamos o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec traz a passagem de Mateus 16, 13 a 17. Mas ele também traz a passagem de Marcos 8, 27 a 30, em que Jesus questiona quem é o Filho do Homem. São duas passagens parecidas, mas cada evangelista traz as suas nuances, que Kardec contempla nos mostrando que é preciso cotejar esses textos, para que nós consigamos compreender mais amplamente a história e o ensino de Jesus. O que falta em um, às vezes o outro texto completa. Kardec faz isso também quando ele traz Marcos 6, 14 e 16 e compara com Lucas 9, 7 a 9, que é aquele episódio onde Herodes fala de que talvez Jesus fosse João Batista ressuscitado, que ele já havia matado. E quando começam a falar de Jesus, ele fica em dúvida. Kardec traz esses textos e compara. Há aqui uma orientação de que nós devemos ler os textos, compreendendo e correlacionando as passagens, os ensinos, sem citar as cartas de Paulo, que a todo momento fazem referência ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Kardec também traz como proposta nesse livro a análise dos aspectos de linguagem. E ele, no capítulo em que trata das traduções, ele traz uma passagem do Velho Testamento que está em Jó. E o codificador tem o cuidado de pegar 3 traduções e transcrevê-las no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele transcreve a tradução de Saci, de Osterwald, e transfere a tradução da Igreja Grega. Porque o problema de tradução nas Bíblias é uma complicação. Porque tudo que Jesus disse foi numa língua que hoje é quase consenso, que foi o aramaico do Tiberíades. Mas nós não temos uma frase, uma palavra de Jesus registrado na sua língua original. Nenhuma. Tudo que nós temos são traduções daquilo que Jesus falou na sua língua materna para o grego. E a gente se pergunta, mas por que o grego? Não tinha uma língua mais fácil do que essa? Mas na época de Jesus, pelo avanço do império de Alexandre o Grande, o grego era o inglês da época. Se a pessoa queria dominar uma língua para poder viajar o mundo, essa língua necessariamente seria o grego. É por isso que os textos de Jesus, as frases, a história, foram traduzidos para o grego, para que pudessem se popularizar. Só que do grego foi traduzido para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o português. E todo problema de tradução é uma complicação. Para citar apenas um exemplo, no Velho Testamento, nós temos ali o Sheol, que é o local de morada dos mortos, para onde todos vão, todos, sem exceção. Nós vamos encontrar Jacó, um dos patriarcas, dizendo, quando ele fica muito triste, quando acha que José havia desencarnado, ele diz, eu espero que chegue depressa o dia que as minhas camas, meus cabelos brancos, descerão ao Sheol. Era a morada dos mortos. Aquele lugar que os hebreus acreditavam que todos, quando morressem, iriam. Quando isso é traduzido para o grego, o Sheol vira o Hades. Mas Hades não tem exatamente a mesma conotação. Porque os gregos mais sofisticados já diferenciavam o Hades, que era das almas venturosas, e o Hades daqueles que sofriam. Quando Jerônimo traduz a Vulgata Latina, ele pega o Sheol do hebraico, o Hades do grego, e traduz por um advérbio de lugar chamado infernos, aquilo que está embaixo. Mas é um advérbio de lugar. E o infernos virou inferno.
E para a gente contar para as pessoas que o inferno é o Hades, é o Sheol, é o inferno. Porque elas não compreendem isso. Tem aquela mentalidade de que o inferno é aquele lugar onde as almas ficam queimando para sempre. Que foi construída através de uma mentalidade muito posterior. As traduções precisam ser revisitadas. Não é sem sentido que nós temos na atualidade vários movimentos, inclusive dentro do Espiritismo, de retraduzir esses textos, para que nós possamos libertar a ideia essencial daquilo que foi colocado como dogmas e como propostas, algumas bem intencionadas, outras nem tanto, mas que ocultam a essência dessa passagem. Kardec já deixa essa dica e essa orientação quando ele analisa essas propostas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Além dessas passagens que Kardec analisa, ele dá um exemplo de humildade notável. Porque no capítulo A Estranha Moral, analisando aquela passagem de Jesus, aquele que não odeia pai e mãe não é digno de mim, ele recorre a um amigo dele, chamado Sr. Pesani, que era alguém letrado no idioma grego e hebraico, na cultura hebraica, e pede para o Sr. Pesani auxiliá-lo. E Kardec transcreve uma nota desse homem no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que nós devemos recorrer sim às orientações de linguistas e dicionários para compreender a mensagem que está transmitida no Novo Testamento. O mais importante é que Kardec deduz consequências morais e práticas. Não é um livro que se detém simplesmente na exegese, na hermenêutica, na interpretação. Todo o ensino que Kardec analisa tem uma consequência moral. No capítulo em que ele trata da figueira, Kardec chega a esse ponto, de pegar símbolos do Novo Testamento e explicá-los. Aquela figueira que Jesus disse que jamais deva dar frutos de novo, Kardec interpreta o que é essa figueira para a atualidade. E é o codificador que irá nos dizer: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. E quando a gente lê a passagem, a gente percebe o que representa a importância dos ciclos da encarnação, das possibilidades que Deus nos oferece a cada dia, de nós oferecermos ao próximo os frutos que nós já conquistamos. Porque nós temos possibilidade sim de reencarnar infinitamente, mas o momento presente é único. A pessoa que está ao nosso lado hoje estará talvez só por hoje. Aquele momento não retornará. Como dizia um antigo filósofo, um homem jamais se banha 2 vezes na água de um rio, porque pela segunda já não serão as mesmas águas, e também não será o mesmo homem. A importância dos momentos, da prática, de trazer o ensino do Cristo para o nosso cotidiano. Kardec, como último método ou estrutura, considera a interpretação dos Espíritos. E aqui, só para dar um exemplo, no capítulo 5, ele traz mensagens de Lacordaire, Santo Agostinho, Cardeal Morlot, Sanson, Fénelon, Delfina de Girardin, François de Genevers, um anjo guardião, Bernardino, Espírito Protetor e São Luís. Ele concatena. Mas a palavra dos Espíritos vem depois de muita análise, depois de muito filtro, porque Kardec só aceitava aquilo que passasse pelo crivo da universalidade do ensino dos Espíritos. Esses 5 métodos que Kardec deixa como proposta é para que nós, durante esse ano, em que nós comemoramos 150 anos dessa obra, possamos entender o trabalho extraordinário de Allan Kardec, nos oferecendo esse livro, para que nós pudéssemos ter acesso à mensagem do Cristo com as luzes da doutrina espírita e através de um método seguro, em que nós não nos percamos nos caminhos tortuosos da análise, que às vezes intelectualmente é bastante desenvolvida, mas não tem consequências para a nossa vida prática. É uma obra que considera a parte do texto, que traz correlacionamento de passagens, que analisa os aspectos de linguagem, que deduz as consequências práticas e que agrega a contribuição dos Espíritos. Isso para que nós pudéssemos fazer
o que o Emmanuel registra de uma maneira esplendorosa no livro Renúncia. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós gostaríamos de focar em 4 palavras desse texto do Emmanuel: conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida, não há outra forma. Nós temos que ler. Não tem outro recurso. É nos aproximarmos desse texto. Meditar é refletir, é analisar, é questionar, é buscar a lógica, é colocar o coração junto com a razão. Porque não basta só a boa vontade. É Emmanuel que nos dirá: aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto. Ele aponta o caminho. Mas o viajante sedento morrerá de sede. Aquele que apenas ama é como um oásis. Ele dessedenta a criatura, mas ela perde o rumo. É preciso conjugar sentimento e razão. Mas o terceiro ponto: é preciso sentir essa mensagem. E quando a gente fala sentir, parece que tem que sentir dentro. E não é bem assim. Porque sentido é o que nós utilizamos para perceber o mundo à nossa volta. A visão, a audição, o tato. Sentido é aquilo que nos coloca em contato com o mundo exterior. Sentir o Evangelho é sentir em todas as circunstâncias da nossa vida. É olhar uma criatura que às vezes se desregra no caminho que ela deveria conduzir e perceber ali a parábola do joio e do trigo, em que o agricultor percebe que cresçam as duas coisas, a planta boa e a erva daninha. Porque se a erva daninha fosse retirada cedo demais, abalaria as raízes da erva ainda crescente. É perceber que o Evangelho está presente em todos os instantes da nossa vida. E quando nós começarmos a percebê-lo, a senti-lo, quando uma criança chega até nós, quando nós praticamos um ato de caridade, quando nós caminhamos na direção do próximo, quando nós vemos as leis divinas ao nosso redor, atuando em todos os instantes, porque na questão de número 1, Kardec já obtém a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é tão bonito falar, é fácil de decorar, mas é muito difícil de internalizar. Porque se Deus é a inteligência suprema e causa de todas as coisas, tudo o que acontece no mundo é pela permissão de Deus. E é fácil acreditar em Deus quando as coisas vão bem. Quando a família está boa, a saúde está bem, quando as finanças estão em ordem, Deus está comigo. O problema é quando as coisas desandam. Aí Deus já não está mais comigo. Aí o Deus do vizinho é melhor, a gente muda até de religião, buscando um outro Deus, um Deus mais forte, um Deus diferente. Deus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. É isso que o Emmanuel nos traz com sentir. Sentir a presença de Deus em todos os instantes. E por último, ela precisa ser vivida. E na vivência, ninguém poderá substituir a ninguém. Ninguém poderá pedir luz espiritual de Chico Xavier, de Kardec, de Emmanuel. Cada um precisará aprender a brilhar com a sua própria luz. Caminhar com a sua própria inteligência e as suas próprias forças. Dando-nos as mãos, é certo. Mas ninguém poderá substituir o outro na tarefa que lhe cabe de vivenciar essa proposta, reconhecendo aquilo que Jesus nos trouxe. Se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta é a proposta dessa obra. Que nesse ano não seja simplesmente de celebração, mas que seja de estudo, de reflexão, para que nós consigamos abarcar a mensagem do Cristo com as luzes da doutrina espírita, convertendo-a em caminho redentor para cada um de nós. Que Jesus os abençoe.
papel